Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para uma outra transmissão ao vivo daquilo que tem sido designado para nós, e faz parte então da EBD, né, Escola Bíblica Dominical da Igreja. E hoje nós vamos estudar o livro de Amós. Eu queria dar o bem-vindo aos irmãos e àqueles também que não são da igreja, para que todos possam participar. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, então, no livro de Amós, para poder acompanhar de uma maneira mais efetiva aquilo que vamos falar. Nós estamos mostrando aí um leão, a figura de um leão, e está associado, então, aos profetas menores, né? Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse leão, que é um leão, provavelmente uma pintura mural feita pelos assírios, né? E ela vai ser significativa para aquilo que nós vamos falar hoje. Então, no momento aprazado aí, eu vou destacar para os irmãos o porquê. Então, nós temos a nossa aula de Amós, aí está o nome dele em hebraico, e nós vamos falar sobre o 30º livro da Bíblia, né? Primeira questão que se impõe aqui é quem era Amós, né? Amós significa carga ou fardo. Não confundir com Amós, o pai de Isaías, né? Amós era criador de carneiros, alguns dizem que ele era criador de bois, da cidade de Tecoa, uma cidade que distava a 8 quilômetros ao sul de Belém, de Judá. Alguns livros falam de 20 quilômetros, outros falam de 8 quilômetros. A diferença é que 8 quilômetros é a distância de Belém, de Judá. Mas, aliás, desculpe, eu escrevi errado na tela, na realidade 8 quilômetros de Jerusalém, 20 quilômetros de distância de Belém, de Judá. E ele também cultivava uma espécie de figo chamada sicômoros. Está lá em Amós 7,14, né? Mais ou menos em 760, 750, Amós registra a profecia dele contra Israel, o reino do norte, 2 anos antes de um terremoto que ocorreu quando Josias era o rei do reino de Judá, o reino do sul, e Jeroboão II do reino do norte. Vamos guardando essas informações, elas vão voltar aqui à baila, né? Mas nós precisamos ter mais ou menos essas informações na nossa mente, né? No capítulo 7, versículo 14, o próprio Amós vai dizer que ele não é profeta, né? Ele diz: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Antes eu falei que ele era criador de carneiros, e aqui aparece a expressão boieiro. Na realidade não se sabe bem, existe uma palavra que distingue realmente uma coisa da outra, e é uma palavra que é um pouco obscura. Então alguns acham que ele era criador de carneiros e outros que ele trabalhava com gado bovino. E aqui está a região para onde ele foi para poder pregar. Ele foi para Betel. Betel ficava então no Reino do Norte, que a gente pode ver aqui em azul. Enquanto Judá em amarelo, a gente vê que ele, sendo de Judá, ele foi chamado a pregar no Reino do Norte. Então lá ele era, vamos dizer assim, ele era estrangeiro. Ele não era da própria terra. E se os irmãos comparam menos, né, ele com Jonas, por exemplo, os dois são missionários e os dois vão pregar na terra que não é a deles, né? Diferente do que outros profetas que vão pregar na sua própria terra. Alguns, como Isaías, por exemplo, vão pregar, ele era de Judá e ele vai pregar em Judá, né? E outros também. Amós 7, 10 a 13 é uma espécie de interlúdio. É um texto, uma parte da profecia de Amós interessante. A maior parte do texto dele é profecia e é poética. Mas ele surpreende a quem está lendo o livro quando, de repente, no capítulo 7, nesses versículos de 10 até, acho que 17, embora aqui nós só vamos ler de 10 a 13, ele vai então contar um pouco daquilo que aconteceu dentro da história quando ele foi chamado a pregar então em Betel. E esse sacerdote chamado Amazias, né, ele ficou revoltado porque Amós chega lá e começa a pregar contra o reino do norte, né? O texto diz assim:
Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levada para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, o destaque aqui para Betel, em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Então a gente percebe que Amazias, que morava em Betel, resolve mandar uma mensagem para Jeroboão, que provavelmente estava na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Então o rei ficava na capital do Reino do Norte, enquanto isso o sacerdote ficava em Betel. Isso porque há mais tempo atrás, quando houve a separação dos reinos, o outro Jeroboão, Jeroboão I, ele resolveu colocar um santuário no norte do país e outro no sul, em Betel. No norte do país ficava em Dan, enquanto esse de Betel ficava ao sul. A ideia dele era que todo o povo de Israel, Reino do Norte, não fosse para Jerusalém, porque eles indo para Jerusalém, voltariam então a pensar em termos da união do reino, e ele não queria isso, ele queria se manter dividido do Reino do Sul. Então por isso ele colocou os dois santuários, um em Betel e outro em Dan. E aqui tem uma expressão interessante que ele chama, então, Amós de vidente no versículo 12, e ele diz para ele fugir para a terra dele e ali come o teu pão, achando que aquilo que Amós estava fazendo era por dinheiro, porque ele próprio, ele ganhava dinheiro, ele ganhava a subsistência dele por ser sacerdote no Reino do Norte. Aqui a gente pode ver então uma cronologia que dá uma ideia mais ou menos dos profetas que profetizaram mais ou menos na época de Amós. A gente vê aqui o azul mais escuro com letra branca, são Amós, que era profeta para o Reino do Norte, e Jeroboão, que era rei do Reino do Norte, e aí ficou o Reino do Sul também. Eu troquei as duas nomenclaturas, são coisas que a gente só vê na hora que a gente vai mostrar. E também tem aqui uma menção à queda de Samaria pelos assírios. Então, presta atenção na marcha dos acontecimentos. Amós está ali entre 760 e 750. Oséias, mais ou menos também no mesmo tempo. Isaías, um pouco mais próximo de nós. Miqueias, mais ou menos um pouco também atrás. Na parte superior, então, do eixo, a gente vê os profetas, na parte de baixo, então, marcado os reis. Aqui a gente vê a resposta de Amós para Amazias. Então, dentro do mesmo texto do capítulo 7, respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Texto que a gente já leu. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então imagina essa figura do profeta pregando fora da terra dele, era como estar no meio do inimigo. E continua o texto dizendo: ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então ele não só teve a coragem de falar que ele iria continuar pregando ali, como ele falou na cara do próprio Amazias, que ele iria morrer, a mulher dele se prostituir, os filhos também cairiam à espada, e finalmente Israel seria levado cativo para fora da terra. Então isso daqui dá bem um retrato de quem era Amós, um homem corajoso, que estava preocupado em servir ao Senhor e levar fielmente a palavra dele para onde ele tinha sido designado.
Aqui então a gente vê esse leão, né? Essa figura que a gente acha bonita, mas está distante da nossa realidade, não era uma presença muito difícil de existir lá nas terras de Israel naquele período, né? O leão existia, né? Nós vemos histórias, por exemplo, como Sansão, o próprio Davi, tendo lutado com leões, né? Então, o leão, depois de um tempo, ele foi sendo acuado e ficando na África, como a gente sabe que ele está hoje. Mas os irmãos podem imaginar como era realmente andar naquelas terras com os leões presentes? Devia ser uma coisa que devia trazer algum medo, né? Devia trazer algum pavor, né? Logo em Amós 1, no versículo 2, existe uma menção, então, a um verbo típico dos leões, rugir. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir sua voz. Agora imaginem, o profeta Amós ele está profetizando no reino do norte. Agora, a palavra que está aqui é que o Senhor rugirá de Sião e Jerusalém. Ou seja, ele está querendo dizer que o Senhor rugirá do reino do sul, justamente de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a presença do Senhor. Então, a figura do leão aqui é uma figura que vai ser, mais vezes, vai aparecer nessa profecia e vai estar ligada sempre com a palavra do Senhor. Por exemplo, mais embaixo aqui a gente vê, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? E a gente vai vendo que no livro de Amós, várias vezes, então, é mencionada essa figura do leão conectada com a figura de Deus. Um outro texto, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazendo uma conexão clara entre o animal, o medo do animal e o medo que aquele povo deveria ter de Deus, né? Esse temor aqui, então, fica claro, é o temor a Deus, né? Quem não temerá ao Senhor? Mais um texto, assim diz o Senhor Deus, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. O que ele está querendo dizer, anunciar aqui nesse momento, é que poucos de Israel sobreviveriam, né? Então a comparação traz realmente essa imagem, né, de que o pastor tiraria da boca do leão as duas pernas e o restante do corpo se perderia. Ou um pedacinho da orelha. Então alguma coisa ia sobrar de Israel, mas não muita coisa. É isso que o profeta deseja falar aqui. É importante então que a gente tenha mais uma noção do contexto histórico em que a profecia ela foi transmitida então para aqueles homens. Amós profetizou em um momento de prosperidade em Israel, tanto no norte quanto no sul. Irmãos, quando a gente fala de profecia, a gente não pode imaginar que ele está mandando uma mensagem escrita. Ele vai escrever essa mensagem dele depois. Mas o que ele fez é como um arauto. Ele chega num determinado lugar, ele chegou lá em um determinado lugar no Reino do Norte e começou a falar para o povo. Agora, a situação desse povo era uma situação de prosperidade. A Assíria, ela sempre desejou realmente ir até o Egito, né? As cheias do Nilo faziam com que aquelas terras ali ao lado dele ficassem férteis. E ela sempre foi, aquele lugar sempre foi uma espécie de desejo, né, da Assíria de poder conquistar para poder desfrutar de toda a prosperidade do Egito. Mas, naquela época, a Assíria estava um pouco parada, ela não estava invadindo outras terras. Questões internas que ela tinha não permitiam a ela empreender uma campanha, por exemplo, para ir para o Egito. Se eles fossem para o Egito, eles certamente teriam que passar por Israel e teriam dominado Israel. Isso realmente vai acontecer, né, quase 30 anos depois da profecia de Amós, né? Mas naquele tempo, a Síria estava quietinha, sossegada no canto dela, e Israel então podia gozar de prosperidade.
principalmente no Reino do Norte. O Reino do Norte tem terras mais agricultáveis, né? O Reino do Sul tem áreas desertas grandes. Então, o Reino do Norte tem áreas férteis e seria mais cobiçado até do que a parte do Reino do Sul mais desértica. Então, a Síria estava quieta no seu canto, embora o desejo sempre havia sido o desejo de conquistar o Egito, né? Olha essa palavra aqui de Amós 4:1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. A quem se refere essas vacas de Bazã? Realmente uma figura que Amós conhecia bem, né? Aquela região lá na Terra do Norte era uma região onde se tinha a criação de gado, né? Amós conhecia isso do Reino do Sul, ele não conhecia do Reino do Norte, mas ele sabia que Bazã era uma terra conhecida de pecuária, né? Aqui ele está se referindo às mulheres ricas, às mulheres que tinham posses, né? E elas oprimiam os pobres e esmagavam as necessidades, contrariando aquilo que a lei de Deus falava lá com os escritos de Moisés, né? Então ele está falando aqui sobre a opressão social, né? Os pobres não viviam bem e os ricos ganhavam muito e não tinham muita coisa que fazer. Por isso essa expressão dessa mulher para o seu marido dizendo, dá cá e bebamos, né? Como quem está querendo estender a mão para pegar o copo que está na mão do marido para poder beber também, né? Então, isso daqui vai apontar um pouco para a questão social que Israel vivia, né? Uma questão de uma injustiça social grande. Qual é o tema do livro? Sobre o que o livro realmente está falando? O que o livro está falando, como a gente pôde ver no último texto lido, é que a indiferença de Israel para com as exigências morais da aliança mosaica estavam tomando lugar naquele período. Indiferença de Israel para com as exigências morais da aliança mosaica. E essa parte de justiça social incluso, porque nos escritos de Moisés havia muito essa preocupação de que houvesse uma preocupação das tribos entre si com relação ao sustento de todos, eles deveriam realmente um colaborar com o outro para que houvesse um bem-estar social. Em Israel também, a religião era idólatra, o contrário completamente do que Deus tinha falado logo nos primeiros mandamentos da lei mosaica. Havia injustiça social e a moral do povo estava corrompida. Ou seja, toda a situação de Israel desagradava completamente a Deus e dava então munição para os dardos de Amós. O julgamento divino, então, era inevitável. Deus tinha falado que todas as vezes ele levantaria profetas, todas as vezes que o povo se afastasse dele, e esses profetas, eles viviam olhando sempre para a lei mosaica e, vamos dizer assim, funcionavam quase como vozes de Deus ali no meio do povo, para alertar o povo quando o povo se apartasse de Deus. Vamos dar uma olhada agora na estrutura do texto. Todas as vezes que nessas aulas estão sendo mostradas as estruturas dos textos, os irmãos devem saber disso, mas eu acho que nunca é tarde para a gente relembrar, é que a estrutura do texto, ela traz para nós aquilo que é o pensamento mais significativo de um certo momento do texto, né? Então, esses momentos, às vezes, cobrem vários versículos que realmente apontam mais ou menos para uma mesma realidade. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar agora acerca da estrutura do texto. Antes de mais nada, o primeiro versículo é chamado de prólogo, porque ele vai dar as iniciais ali, falar inicialmente ali sobre quem era que estava escrevendo aquele texto que vinha ali. Então, fala de Amós, fala de onde ele era. A gente já viu esse texto daqui, faz uma apresentação inicial, fala do rei que estava reinando, tanto no reino de Judá como no reino do norte, e finalmente vai falar acerca de um terremoto também, que aconteceu 2 anos depois. O segundo ponto é que o juiz
acerca do juiz e das nações julgadas, né? Isso cobre os versículos 2 do capítulo 1 e 8 do capítulo 3, ou seja, vai de um até o outro, né? E quem seria esse juiz? O próprio Deus, o próprio leão que é mencionado no texto no versículo 2. E as nações julgadas seriam nações que viviam por volta ali de Israel, né? Ou seja, Moabe, Amon, Gaza, se bem que Gaza é mais ao sul, Tiro. Então, todas a Síria também, são mencionadas como nações que iriam ser julgadas. O terceiro ponto desse texto, aqui, a terceira parte desse texto, é o foco do juízo de Deus nos versículos de 3 a 9 até 6, 14. Qual era o centro do juízo de Deus? Então, esses versículos vão cobrir essa parte. Depois, então, a natureza e causa do juízo de Deus. Por que Deus estava irado com Israel? Isso está lá no capítulo 7, versículo 1, e vai até o final do livro, no capítulo 9, versículo 15. Então, basicamente aqui, a gente pode ver que a gente está dividindo em 3 partes, né? Embora apresente uma quarta, em 3 partes, porque é só um versículo no prólogo. Então, o texto está dividido em 3 partes, início, meio e fim. E essas partes vão ter divisões. Primeiro, né, na parte B, vai falar acerca do juiz, que é o próprio Deus, nos versículos que estão listados aí, e vai falar também acerca dos réus, né, as nações julgadas. A segunda parte, que eu estou me referindo aqui, a parte C, né, por causa do prólogo, é que vai falar acerca do povo, o povo como foco do juízo de Deus. E depois vai falar acerca dos líderes, não só o povo, como os seus líderes, e também acerca da sua religião. Então, o foco do juízo de Deus versava sobre esses 3 tópicos aqui, principalmente. Com relação à natureza e causa do juízo, natureza primeiro do juízo de Deus, e depois a causa do juízo de Deus, então, são mostradas nos versículos que estão aí escritos. O prólogo, então, como a gente comentou, Amós, que era entre os pastores de Tecoa, nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O versículo 2 vai dizer, então, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Né? O Carmelo é uma região próxima ao mar, que é um monte onde Elias pôde sacrificar lá a Deus junto com os profetas de Baal. Isso aqui diz respeito, então, ao juiz e às nações julgadas, versículos 1, 2 até 3, 8. Então, o que chama a atenção aqui, a partir desse texto que vai falar das nações julgadas, é esse tipo de texto aqui que eu coloquei como exemplo, né? Então, os versículos 3 e 4 são um exemplo que vai ser repetido com nomes diferentes, onde, por exemplo, está Damasco, ele iria falar Moabe, ou ia falar Amon, ou ia falar, enfim, outras regiões daqueles povos que estavam ali distantes. O detalhe é que aqui ele estava querendo se falar acerca da Síria, mas ele vai pegar as cidades representantes dessas nações vizinhas. E ele vai falar então acerca de Damasco. E ele usa 2 expressões aqui, e essas 2 expressões vão se repetir. São essas expressões que estão em vermelho. Assim diz o Senhor. Essa expressão, que no hebraico é assim disse o Senhor, ela quer se referir então que ela é a frase típica dos profetas de Israel e de Judá. Quando o profeta dizia assim diz o Senhor, o recado podia estar certo, vinha do próprio Jeová, né? E ele vai falar também por 3 transgressões e por 4, é uma outra expressão que vai se repetir ao longo do livro também. E essas expressões, elas são expressões quase como se eles dissessem assim, olha, vocês estão pecando tanto que mais 3, 4 transgressões, o castigo vai vir sobre vocês, né? Então, esse daqui é só um exemplo, né, de 8 expressões que surgem, então,
entre o versículo 2 do capítulo 1 até, versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 8 do capítulo 3. Vamos dar uma olhada, então, agora no mapa. A gente consegue ver, então, os países, as nações que estavam em torno de Israel e de Judá. Primeiro, ele vai falar de três nações: Síria, Gaza e Tiro. E aqui eu queria que os irmãos se lembrassem de que Amós está no meio do povo e ele começa a falar acerca do juízo de Deus, e ele começa a falar sobre o juízo daqueles que eram inimigos de Israel. Ele começa a falar acerca da Síria, ele começa a falar de Gaza e ele começa a falar de Tiro. Repara que os três ficavam, né? Tiro ficava aqui, a Síria ficava aqui e Gaza ficava aqui. Todos os três fazem limite com Israel. Então, isso daqui deixa claro que aqueles homens lá devem ter ficado felizes quando ouviram que os primeiros juízos de Deus estavam vindo sobre os inimigos de Israel. Né? Eles devem ter vibrado com aquela informação. E, de repente, a gente vai ver que ele amplia aquele leque de inimigos. Ele começa a falar sobre vizinhos que eram aparentados. De fato, Edom era parente de Israel, né? Ele era eram os descendentes de Esaú. Amon e Moabe, os descendentes de Ló. Então, ele começa a ver também que eram também nações que viviam em litígio ali com Israel, mas eram já nações vizinhas e parentes. Né? Nesse momento aqui, a gente começa a perceber que eles deviam estar vibrando com aqueles juízos ali que Amós falava. Até que Amós fala acerca de Judá. Bom, Judá já estava mais próximo, embora também fosse inimigo de Israel. De qualquer forma, a expectativa deles era muito grande em relação àquilo tudo. E eles ainda se sentiam bem até que Amós começa a falar acerca de Israel. Então é interessante a gente lendo o texto, muitas vezes a gente não percebe, mas existe uma intenção aqui, né, de mostrar que aos poucos ele vai tratar acerca de Israel. Né? Porque isso daqui deve ter confundido muito a cabeça de quem ouvia aquelas profecias. Mas finalmente ele se detém em Israel e agora ele vai começar a partir do segundo trecho aqui da profecia dele, ele vai se concentrar em Israel e falar contra aquele povo. Então, o foco do juízo de Deus agora passa a ser Israel. Primeiro, a primeira divisão é que ele vai primeiro falar contra o seu povo. Então, novamente, os textos que eu estou apresentando aqui são textos que eles apenas ilustram, né? Eu não conseguiria aqui, são 22 minutos para ler, mais ou menos, 25 para ler o livro como um todo. Não daria tempo para a gente poder explicar e ler todo o livro aqui para os irmãos. Então, aqui ele falando para o povo, tem esse exemplo aqui. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. E entesoura, quer dizer, acumula nos seus castelos a violência e a devastação. É contra isso, então, que ele está falando. Ele está falando em Israel de uma maneira geral. Ele está falando para todo o povo. Ele está falando também contra os líderes. Né? Capítulo 6, versículo 1, ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações aos quais vem a casa de Israel. Ele está dizendo, esse ai é uma expressão hebraica que ela é um lamento. Né? Então, quando o profeta falava disso daqui, ele estava querendo já mostrar que haveria realmente tristeza e lamento por aquilo que eles faziam. No caso aqui, se referindo aos líderes. Né? E também contra a sua religião. Ora, as sementes da religião tinham sido plantadas antes por Jeroboão I, né, como eu já expliquei. Mas nesse momento aqui, né, Deus estava completamente desagradado. Né? E o versículo 22 do capítulo 5 ilustra isso. Ele diz: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Ou seja, eles sacrificavam,
mas Deus era completamente indiferente àqueles sacrifícios deles, né? Eles não estavam cumprindo com os sacrifícios da forma como Moisés tinha ordenado ao povo que sacrificasse. D. Natureza e causa do juízo de Deus. Primeiro, apesar de Deus estar levantando juízo, né, ainda assim, em alguns momentos, ele mostra que ele vai usar ainda de misericórdia com Israel. E o texto que eu escolhi, então, é esse aqui do capítulo 7. Né? A partir do versículo 4 diz: Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: aqui é Amós dialogando com Deus em relação ao juízo de Deus. Deus começa a dizer que vai lançar fogo para exercer a justiça dele. E Amós então intercede pelo povo dizendo: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Ou seja, aqui nesse diálogo a gente vê Deus dizendo que vai mandar o juízo dele para Israel, mas Amós, quando Amós intercede pelo povo, então o Senhor se arrepende. Ou seja, o Senhor usou de misericórdia com eles, apesar de não deixar de ter a intenção de fazer juízo com aquele povo. E Deus também vai usar de justiça, né? Então tudo isso mostra qual é a natureza desse juízo de Deus. Deus vai ser justo com Israel, né? E aqui no texto do versículo 9 do capítulo 7 diz: Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos. Esses altos aqui é onde Israel, que aqui é mencionado pelo nome de Isaque, ele adorava em cima de morros e montes. Aquela região de Samaria é uma região muito escarpada, tem muitos montes ali. Bem no meio de Israel, de norte a sul, corre quase que uma cadeia de montanhas ali, né? Não são extremamente altas, mas são altas em relação ao terreno vizinho, né? E eles usavam esses altos, então, para adoração. Deus está dizendo que eles vão ser destruídos, né? Destruídos os santuários de Israel, porque ali o povo adorava também. Além de adorar em Betel, eles ainda adoravam naqueles altos. Levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Moisés já havia predito os 4 juízos de Deus contra o povo, se o povo não obedecesse à lei. E os 4 juízos, se não me falha a memória, são a espada, né, a peste, as bestas feras, e a espada é a guerra, e tem mais um também que não me ocorre nesse momento. Mas a gente percebe aqui que ele prevê então para o povo a espada. E isso já se referindo então, né, já dando os contornos aqui de que seria através de uma nação estrangeira, então, que faria guerra contra Israel. Com relação à causa do juízo de Deus, ainda ali, desculpe, com certeza seria ainda um aspecto da natureza, né? Acho que eu escolhi o programa errado aqui e acabou tendo uma série de pequenos concertos. Isso seria a terceira característica, não seria A, seria C, né, da natureza do juízo de Deus, né? E o exemplo aqui é porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Ou seja, aqui já não há mais opção, né? Embora ele fosse arrefecer ainda aquilo, algumas pessoas se salvariam, haveria misericórdia, mas aquilo já era certo. Não havia mais retorno para o juízo de Deus. A partir do capítulo 9, Amós vai trazer uma série de visões. São 5 na realidade. E eu vou mencionar essas visões aqui com a intenção de que essa questão da estrutura aqui do texto e a ideia de mostrar essa estrutura toda do texto é para que os irmãos possam realmente depois, tendo tempo, né? E eu acho que
quanto menos distante estiver dessa explicação aqui, mais fácil se tornará para os irmãos ler a profecia de Amós. Então, essas visões são em número de 5, né? E elas fazem parte da estrutura do item final, que é o terceiro item dessa estrutura do livro. Na realidade, a quarta estrutura, mas como a primeira só tem um versículo, então, no corpo do livro, ela representa uma parte maior e, portanto, a terceira parte da profecia de Amós. Então, são 5 visões. A primeira são visões de gafanhotos, né? Mas dessa daqui é justamente quando Deus vai se arrepender em função da intercessão de Amós. A visão do fogo foi aquela que a gente leu. Dessa também aqui Deus vai se arrepender. A visão do prumo, né, é uma terceira visão, não seria exatamente uma maneira como ele iria trazer o juízo, não seria batendo o prumo na cabeça de Israel, mas ele cita realmente um prumo, e isso a gente é possível ler lá nesses versículos de 7 a 9. Logo depois dessa visão daqui, é que vem aquele trecho narrativo em que Amós fala com Amazias, né? Mas depois disso, então, Amós, que também colhia sicômoros, colhia figos, né, traz uma visão acerca de uma cesta com frutos maduros, né? Essa é a quarta visão. E a quinta visão, o próprio Senhor, a visão do próprio Senhor ao lado do altar, vai cobrir no capítulo 9, os versículos de 1 a 10. Como o livro tem 9 capítulos, né, e o último capítulo é o capítulo 9, ficam faltando aqui apenas 5 versículos, né, uma vez que essa última visão vai cobrir do primeiro até o 10º versículo. Então os versículos de 11 a 15 vão tratar realmente de algo que é bastante interessante para nós e a gente vai começar a ver. É justamente quando vai falar mais acentuadamente acerca de Cristo em Amós, né? Aonde a gente pode descobrir, né, o texto falando alguma coisa acerca de Cristo dentro da profecia de Amós. Amós 9, de 11 a 12. Repara que eu já estou começando a entrar naqueles versículos finais, né? O texto diz, naquele dia, esse é o dia do Senhor, o dia do juízo. O texto fala, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O que ele está falando aqui? Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Então, a gente percebe uma relação aqui com aquelas promessas que Deus tinha feito para Davi, de que haveria uma casa de Davi que duraria para sempre, né? E ele vai restaurar esse tabernáculo, né? Aquela divisão que havia entre o reino do norte e o reino do sul tinha deixado Israel, o reino do norte, longe do tabernáculo de Davi. Aqui é uma ideia de restauração, uma ideia de reintegração, não só de Israel, mas o texto vai falar também, né, acerca de todas as nações. A que realmente Deus está querendo falar aqui? E a gente começa a perceber aqui que essa ideia de restauração aparece lá no Novo Testamento. Logo no início do livro de Atos, a gente vê os discípulos perguntando para Jesus acerca da restauração de Israel. Ou seja, 8 séculos depois, né, Jesus estava sendo interpelado novamente sobre essa promessa aqui. Uma promessa impressionante realmente, né, de que o tabernáculo de Davi seria restaurado, né? Isso daqui traz uma visão escatológica e a gente precisa tomar pé dessa visão, do que se refere isso daqui. E agora uma questão muito importante, porque esse texto, a gente normalmente não vê muito isso aqui nas pregações, a gente não tem visto muito isso. Mas
esse texto foi mencionado por Tiago. Tiago, quando se levanta no concílio de Jerusalém, que era um concílio para ver se as pessoas que estavam entrando na igreja, naquele tempo da igreja primitiva, se essas pessoas precisariam se circuncidar, e isso tinha acontecido em função de Paulo e Barnabé estarem pregando para os gentios, e os gentios se convertendo, e judaizantes começam então a dizer que aquelas pessoas precisavam ser circuncidadas para pertencer à igreja. Tiago tem a última palavra e ele vai decidir acerca de tudo aquilo que estava por acontecer ali em relação a aquelas novas pessoas que estavam integrando a igreja que estava começando, né? Pessoas gentias, então, que estavam surgindo na igreja, se integrando à vida da igreja. O que fazer com elas? Tiago, então, dá o veredito, né? Ele diz aquilo que deveria ser feito. E ele vai citar justamente esse texto de Amós, né? A consideração dele foi a seguinte: todas as nações para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, né? Então ele vê nesse texto daqui, a versão é citada também lá no Novo Testamento, né, no trecho de Atos 15, esse texto é citado lá também, mas é citado ligeiramente diferente, né? Mas a gente percebe nitidamente, né, principalmente por essa expressão, levantarei o tabernáculo caído de Davi, que Tiago estava realmente fazendo menção ao texto de Amós, né? E aqui eu gostaria de comentar uma coisa rápida. É muito importante que a gente entenda que aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, Tiago era irmão de Jesus, né? Ele ouviu também dos apóstolos, e creio que na ressurreição de Jesus, Tiago acabou se convertendo. O que a gente percebe é que a voz daqueles homens, dos apóstolos, ela começa a ser extremamente importante para a igreja que estava nascendo. E para nós também. Então, toda vez que houver uma dúvida em relação a uma determinada interpretação, e que por acaso os apóstolos interpretam um texto do Velho Testamento, é importante que a gente saiba que a voz apostólica nos direciona realmente para a verdade da palavra de Deus. E isso é importante por quê? Porque eles ouviram diretamente do Senhor a palavra do Senhor, aquilo que o próprio Senhor queria, e mostrando qual era a interpretação que o Senhor dava dos textos do Velho Testamento. Então, os judeus, eles não conheciam esse tipo de interpretação. Eles pensavam de forma diferente, né? Mas a gente precisa entender, então, que a doutrina dos apóstolos, ela é básica para a igreja. Ela é extremamente importante para tudo aquilo que nós cremos, irmãos. Bom, dito isto, então, eu cito aqui novamente o texto de Atos 15, né? Que é o texto que mostra aquela diferença. Ele não fala, por exemplo, ele não menciona aqui Edom, né? Mas ele fala de todos os gentios, por exemplo, no versículo 17. Né? Então, só para comparar, a gente pode ver primeiro o texto de Amós, né? Onde ele fala de Edom, e depois o texto de Atos, onde não é falado acerca de Edom. Provavelmente aqui isso se deve, talvez, ao texto da Septuaginta, né? Ou outra versão que corria no meio dos apóstolos. Com relação às aplicações que a gente pode fazer desse texto aqui, o que a gente poderia dizer? Na realidade, isso daqui seria o que nós podemos imediatamente ver em relação a esse texto. Todos os homens e nações serão julgados. O que eu quero dizer com isso? Pensa um pouco em relação a Israel. Israel ouve, antes de ouvir o juízo para ele próprio, ele ouve julgamento de outras nações. E aquelas outras nações, a gente precisa entender, como a gente já viu em relação a Tiago,
aquelas outras nações realmente eram nações gentias. E a gente precisa entender, então, que isso se refere à igreja e às pessoas que não conhecem o Evangelho também, né? Todos serão julgados. Nós seremos julgados de uma forma diferente, porque nós participaremos do tribunal de Cristo, quando nós já tivermos sido arrebatados por Jesus. Mas as nações serão julgadas, né? Então, isso nos leva a pensar, o que o texto de Amós é importante para nós? Primeiro, Israel e Judá erraram por assumirem que eram um povo escolhido de Deus. Por serem o povo escolhido de Deus, eles acharam que aqueles juízos nunca viriam sobre eles. E agora Israel estava vendo o próprio Deus rugir contra ele mesmo. E dizer que e eles achavam que eles teriam o direito de viverem a vida do jeito que eles quisessem. Irmãos, nós como crentes também precisamos atentar para isso. Assim como Israel, nós precisamos viver uma vida diferente. A gente não pode viver uma vida dissoluta. A gente não pode viver uma vida corrompendo, uma vez que nós somos crentes, corrompendo o Evangelho. Nós devemos viver uma vida que realmente ilumine o mundo em relação àquilo que o mundo está vivendo e ter uma vida correta diante dos homens, tanto na igreja como fora da igreja. O juízo de Deus para com eles mostrou que não era assim. Muitos de nós podemos estar negligenciando nossa vida cristã, relaxando em nossa comunhão com Deus e desprezando a busca por uma vida de santidade. Então, que os irmãos pensem bastante nisso daqui. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes nós cremos que não seremos atingidos por juízos de Deus, porque nós somos crentes em Cristo, mas a gente deve tomar cuidado. O segundo aspecto, se realmente é uma coisa terrível cair nas mãos do nosso Deus, a nossa participação na missão de alertar as pessoas do perigo que elas estão passando torna-se urgente. Ou seja, nós precisamos nos engajar nessa missão de buscar as pessoas que são do aprisco de Deus. E buscar fazer isso com urgência. Por quê? Porque essas pessoas estão sob o juízo de Deus. Então, não vamos parar de pregar o Evangelho, né? Isso são apenas duas aplicações que a gente pode fazer sobre o texto, né? O texto é um texto longo e um texto que merece realmente mais detalhes. A gente pode aplicar em diversos detalhes do texto, porque existe muita coisa a ser aplicada dessas outras partes. E a gente chega então no final aqui. Eu queria agradecer aos irmãos, nós vamos orar, e pedir aos irmãos que os irmãos estejam atentos, então, para a programação nossa, que deve acontecer ainda hoje, né? Então, os irmãos devem ficar atentos, nós vamos ter o nosso culto às 18h30, como normalmente a gente tem, e teremos também a atividade das crianças depois do culto à noite. E teremos também, daqui a pouco, né, a IBD Kids, né, que deve acontecer daqui a mais 15 minutos, então, às 11h30. Né? Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, por este livro, um livro que muitas vezes é esquecido, que está nas nossas Bíblias. Porque ele é parte integrante da Tua palavra. E por causa disso, Senhor, nós não devemos deixar todo o Teu conselho, que foi, ó Deus, pelos profetas, legado a nós. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, o dia que o Senhor nos tem dado, que seja um dia de meditação na Tua palavra, que seja um dia de oração, de busca do Senhor, para que nós saibamos, nesse tempo difícil que estamos vivendo também, qual seja a Tua vontade para cumpri-la de acordo com os Teus preceitos, de acordo com o Teu querer. É por isso, Senhor, que nós pedimos, lembrando também dos nossos irmãos que estão vivendo qualquer tipo de dificuldade e por falta muitas vezes de comunicação, que está mais difícil nesses dias, a gente não tem necessariamente sabido
dessas ocorrências. Mas nós te pedimos, Senhor, que todo o teu povo, o povo da nossa igreja, possa ser abençoado nesse dia e nessa semana. Obrigado, Deus, pelo restante do dia, pelas atividades que vão acontecer também. Eu oro pela vida dos nossos pastores e te peço essas coisas, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.